Amém. 1 Reis, capítulo 13 diz: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Amém. Você pode sentar. Mantenha a escritura aberta. Nós queremos analisar mais uma vez essa questão de 1 Reis, capítulo 13. O profeta desconhecido, como nós sempre dizemos, mas muito bem conhecido de Deus. Este profeta que vem de uma terra que ninguém está fazendo conta, todos os olhares estão concentrados em outras bandas, mas ele vem, e como aqui diz, eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá até Betel. Primeiro detalhe, aonde estão concentradas as atenções? Em Betel. Mas aonde Deus achou um homem de Deus? Em Judá. Como era o nome deste homem? Não sei, ninguém sabe. Nunca houve historiador na face da terra que descobrisse o nome desse homem. Quem era o pai dele, a mãe dele, se ele tinha esposa, se ele... Ninguém sabe. O homem é um enigma. Ele surge, profetiza, entrega o recado de Deus. Muitas vezes, irmãos, é assim. Já falamos isso, eu estou aqui recordando, que já falamos sobre esse contexto uma vez. Muitas vezes se quer detectar. Lembra daquilo que Natanael disse, né? Pode, porventura, vir alguma coisa boa né? Quando Filipe diz, achamos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu. Jesus de... Aí Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de lá? De Nazaré? Antes que você questione as origens, é necessário analisar os fatos. Analisa-se os fatos, depois parte para o profundo, vai pesquisar, vai fazer o que for, mas de imediato reprovar alguma coisa por uma breve informação, você pode estar perdendo grandes oportunidades. Quanta gente já perdeu as suas oportunidades de entender o que é restauração, de entender o que são as dispensações que nós estamos vivendo, atravessando, de compreender o porquê de declararmos que Jesus Cristo volta neste século para arrebatar a sua igreja. Volta, já explicamos, ele não vem neste mundo, a igreja é que vai, ele virá depois descer no Monte das Oliveiras, enfim, como temos estudado no seminário. Então, as origens nem sempre são aquelas que nós achamos que tem que ser. As origens de tudo estão em Deus. Ele traça os caminhos por onde Ele quiser. Nós, seres humanos, temos que saber ter a humildade de dobrar os joelhos e dizer, Deus, essa loucura vem do Senhor, porque já está escrito que aquilo que para o mundo é loucura, para Deus é poder. Então nós precisamos ser pessoas devagar. Eu gosto de, nessa caminhada espiritual, ser bem devagar, porque o que eu tenho visto de abismos nessa caminhada, e se Deus não te segurar pela mão e dizer, não, por aí não, vem por aqui. Se Deus não te segurar, você cai. Aqui diz então, o homem vem e profetiza contra quem ele profetiza? Contra o altar. Irmão, presta atenção.
esse altar era de Deus? Aquele altar, todo mundo olhava para ele e via um altar de Deus? Sim, porém profanado, porém corrompido. Mas era um altar de Deus que estava em Betel. Estão fazendo um monte de besteira. Veja bem que o profeta vai chegar e vai dizer assim: altar, altar, sobre ti, ou seja, tu vai permanecer até nascer Josias. Você sabe quanto tempo demorou para Josias nascer? Quase 300 anos. E o altar atravessou gerações, até que Josias vai e assume o trono com 8 anos de idade. E esse Josias, com 8 anos de idade, faz uma revolução e acaba com um monte de falsos profetas, quase 300 anos depois. Então, ali estava um altar de Deus, sim. E aí aparece alguém com tanta autoridade, entendimento, conhecimento, a ponto de profetizar contra o altar do próprio Deus. Isso que muita gente não entende. Pastor, você fala muito dos homens de Deus. É. Fazer o quê? Deus mandou, eu falo. Por que Deus não me acabou comigo? A Escritura diz: não falarás mal do ungido do Senhor. Olha o que eu tenho denunciado de pastor por aí. Cadê o Deus deles? Eles podem até ter Deus, não interessa, mas o Deus que me mandou falar me garante. E como garante? 11 anos de ministério, como garante? Puxa, e como garante? Então, irmão, você pode um dia ser chamado para falar do altar. O que é um altar nos dias de hoje? O que representa o altar? Nós não temos mais sacrifícios para oferecer. Nós não temos mais holocaustos para oferecer. Todo sacrifício e holocausto que você poderia ser feito, já foi feito na pessoa do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe mais sacrifício a se oferecer. Agora a Escritura diz: se tu creres no que já foi ofertado, Jesus Cristo, tu verás a glória de Deus. Não adianta mais sacrifício, nem holocausto, nem oferta de tolo. Então, hoje os altares são os púlpitos. E às vezes você tem que ser levantado como profeta, vindo do anonimato, vindo de uma terra que ninguém imagina que lá vai você sair daquelas bandas, e você vai ter que profetizar, pregar contra púlpitos, pregar contra altares. A intenção desse homem não era simplesmente destruir, porque sempre que as pessoas se rendem ao arrependimento, o que Deus fez com Nínive? Jonas, vai lá que eu vou destruir. Aí Jonas vai, quando volta, Deus diz assim: não vou mais destruir não. Mas tu não ia destruir, mas eles se arrependeram. Aqui, Deus está usando o profeta para dizer assim: vai haver isso, 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 isso. Mas se houvesse um arrependimento, a maldição vem? Não. Quantas vezes em Reis, que Deus diz assim: vou trazer o mal sobre a tua casa. Vou acabar contigo, vou acabar com essa cidade. Aí o homem vai, rasga as vestes, se lança no pó e na cinza. Aí Deus manda um profeta lá: por quanto te humilhaste perante o Senhor, não trarei o mal nos teus dias, trarei nos dias de outros. Isso aqui é um Deus tremendo. Isso aqui é um Deus de verdade, de justiça, pronto a aceitar arrependimento dentro do tempo que Ele dá. É claro, Deus não fica esperando arrependimento a vida toda, porque aí não seria Deus, seria palhaço. Então aqui diz: nascerá um filho, cujo nome será Josias, e ele vai fazer isso, vai sacrificar sobre ti sacerdotes 2 altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Irmão, profecia é isso. Vai ser assim, assim e assim. Profecia é isso. Cuidado com essas profetadas por aí. Irmão, eu sinto no meu coração, estou sentindo de Deus de te dar um recado. Irmão, olha, muitos acham, mas olha, é assim, aquela coisa
sabe, abstrata, aquela coisa sem fundamento. Isso aqui é que é uma profecia, como tantas outras que nós temos visto na Bíblia e no dia a dia. Isso aqui é uma profecia. O nome do camarada que vai nascer, daqui a centenas de anos, vai ser Josias. Eu ouvi Deus, ele me disse isso. Convicção. Profeta tem convicção. E tem mais. Ele não chegou dizendo, aí, eu sou profeta de Deus. Não, ele chegou diante do altar e disse, assim diz o Senhor. Não se apresentou, não puxou carteirinha, não. Aí, eu sou profeta, eu venho de Judá, sou profeta, eu sou reconhecido lá. Não, não interessa se eu sou reconhecido ou deixo de ser reconhecido. Assim diz o Senhor, está dito e acabou a história. Já viu um monte de palhaço por aí chamado profeta? Quanta gente já chegou nesse lugar. Pastor, olha, eu sou profeta do Senhor. Eu digo, opa, mais um falso, mais um iludido. Mais um iludido, mais um falso. Quem se apresenta com títulos eclesiásticos. Você já viu essas pessoas assim que você vai apresentar, conhecer a pessoa? E, prazer, meu irmão. Prazer, eu sou o pastor fulano. O que me interessa o título dele? Estou me lixando para o título dele. Que nem um juiz, né? Bem a coisa do mundo, né? Teve um juiz aí num prédio, me contaram a história, que só porque o porteiro não tratava ele de juiz, ele entrou na justiça contra o porteiro, para processar o porteiro, porque não chamava ele de juiz. Imagina que tipo de juiz ele não devia ser, né? Aliás, que ele só faltava mesmo botar um cabelo comprido e uma bola vermelha no nariz. Eu que tinha que morar num prédio de um camarada desse. Então, meu irmão, já viu aquelas pessoas? Outro dia eu fui apresentar a minha esposa para um antigo amigo, desses que são consagrados pelos homens por aí, pensam que são pastores. Aí eu fui apresentar a minha esposa, aqui ó, esse aqui é um amigo que eu conheço há muito tempo. Aí ele, eu sou pastor fulano. Que pastor fulano, meu irmão? Pastor fulano, ninguém, né? Parece que, você dirige? Eu dirijo. Me prova que você dirige. Tem que mostrar a carteira, né? Tem gente que está pensando que reino de Deus também é carteirinha. Se alguém pedir para você provar que você é servo de um Deus vivo, meu irmão, abra a tua boca em oração. Todo mundo vai ver a diferença. Fala das grandezas de Deus. Todo mundo vai ver a diferença. Mas tem gente que pensa que carteirinha diz alguma coisa. Carteira é de papel, rasga, taca fogo, joga no lixo. Eu quero ver rasgarem a unção que está sobre as nossas vidas. É muita ilusão que tem por aí. Então esse homem chega delimitadamente, todo certinho, com todos os pontos fechados. E outra coisa, ele vai seguindo. Deu naquele mesmo dia, verso 3, um sinal dizendo, este é o sinal de que falou o Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele secou-se, e não a podia tornar a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Quando é homem de Deus e fala pela boca do Senhor, meu irmão, todo mundo vê o sinal. Quando Deus levanta alguém para falar, enquanto esse alguém está falando, você está sentindo, no mínimo, um clima diferente. Alguma coisa se mover dentro de você. Você está sentindo os seus pensamentos voarem, e as coisas vindo à sua memória, as suas lembranças, e tudo isso vai acontecendo, porque existem os sinais quando verdadeiramente Deus está falando. Agora tem gente que profetiza e profetada, e visagem, e ninguém nunca vê nada, só vê bagunça, confusão, nenhuma testificação de Deus. Quando é Deus, a terra treme e o mortal se cala. Podem até dar as costas e pregar na cruz, mas depois vai ver o resultado da palavra. Porque a palavra de Deus
não cai por terra, ela nunca volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Mas alguns estão por aí todos embelezados, né? De vez em quando ligam para cá, pastor, sou profeta de Deus. Aí eu brinco com a minha esposa assim, poxa, você não detectou essa profeta não? Tinha que me chamar, me tirar dos meus afazeres? Atolado de coisa até o pescoço, tenho que às vezes atender telefonema de alguém que não preciso muito falar com o pastor, minha esposa vai e me chama, lá vou eu, desço lá de cima do terceiro andar às vezes, atendo o telefone, não, porque eu sou profeta do Senhor, é mesmo, eu tenho um recado para o pastor, no meio da profecia eu tenho que interromper e dizer assim, minha irmã, esse tipo de profecia, eu já passei dessa coisa, isso aí para nós aqui é coisa de criança. Então, meu irmão, caminha, cresce. Se um dia Deus te der alguma coisa para falar, abre a boca e fale. Todo mundo vai ver o que se cumpre e o que não se cumpre. Aqui ele diz, o sinal, este é o sinal. Aqui no caso houve um sinal físico. Mas às vezes Deus não quer demonstrar um sinal físico. Mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Imagina se Deus vai estar usando a boca de alguém para falar e não vai testificar no meu espírito. Claro que ele vai testificar. Os sinais de Deus são claros, são lógicos. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a mão e dizendo, pega esse cara aí, prende ele. Que prende quem, meu irmão? Como é que se pode prender aquele que ministra a palavra de Deus? Desde quando o rei é autoridade sobre o sacerdote? Desde quando? Desde quando o rei é autoridade sobre o sacerdote? Desde quando o púlpito de Jesus Cristo se curvou à Constituição? Desde quando? São os exemplos que estão na Escritura para nós todos os dias. Mas muitos ouvem a palavra, mas é como um símbolo que retine, não produz sonido certo para muitos. Muitos veem a grandeza da glória de Deus que deseja manifestar nas nossas vidas, mas tremem diante de coisas tão bobas. Aqui tem rei. Se esse rei está ali, se ele deu ordem para prender, ora, aonde está o rei, nós sabemos que tinha uma verdadeira comitiva. Tinha muita gente ali com aquele rei, tinha quaternos e quaternos de soldados, tinha gente com escudo, armadura, lança, capacete, tinha carruagens, cavalos, tinha um monte de coisa, mas homem de Deus não se intimida. Vai fender o altar, isso aqui está tudo profanado, assim diz o Senhor, aprendei ele. Cadê? Volta a mão agora. Estendeu a mão, e a mão foi condenada na hora por Deus. O altar se fendeu, a cinza se derramou, segundo o sinal que o homem falara. Verso 6, então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Ora, você quer que eu ore? Eu oro. Tua mão vai voltar para o lugar, não tem problema não. Você não pode me fazer nada mesmo. Você não tem poder contra mim. Nada você pode me fazer. E você depende de mim. Eu não dependo de você. Quem me mandou aqui, quem me sustenta é Deus. Eu não preciso de você. Mas você está vendo como você precisa de mim? Você não está aí queimando incenso? Você não está aí queimando? Sacrificando em cima do altar? Você não tem Deus? E agora, na hora do sufoco, a quem você vai recorrer? Pode esperar, meu irmão, que é assim. Quem se levanta contra Deus, pode esperar que a qualquer hora vai ter que bater na tua porta. Ah, cá entre nós, tem gente que está doido para pisar nesse lugar aqui, muita gente doida para pisar nesse lugar,
mas eu tenho provado que eu não sou um pastorzinho de meia tigela. Falou contra esse lugar, não pisa mais aqui. Se pisar, eu peço para sair. Isso aqui não é uma igreja qualquer, isso aqui é restauração. Todo dia ela vem notícia. Todo dia ela vem notícia. Que fulano, que Beltrano, que Cicrano. Não, diz para eles procurar o rumo deles. Eu não vivo de dízimo e oferta. Eu vivo de pregar a Escritura, eu vivo do serviço que o meu Deus me mandou fazer. Se não tiver dinheiro para comprar no mercado, eu sento e como do mesmo jeito. É o que eu creio. Cada um anda na fé que alcançou. Então aqui ele vai dizendo, o rei disse ao homem, vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste, e foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Irmão, muitas vezes nós temos a convicção, temos tudo memorizado, as estratégias do nosso Deus na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso ser. Mas sempre haverá uma voz sedutora tentando nos arrancar do caminho. E o dia que você ignorar, o momento que você ignorar essa sedução do diabo, aí está marcada a sua queda. O homem repete, não, Deus me falou assim, 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 assim. Eu não vou contigo, nem que tu me dê metade da tua casa, metade do teu reino, eu não vou contigo, porque em mim, aqui na minha mente, está a palavra do meu Deus. Não quero assunto contigo. Quer dizer, seria honrado pelo rei, e como o rei diz, eu vou te dar um presente. Imagina, ele ia sair dali com barras de ouro, cinturões de prata, com as melhores vestes. Ele ia, mas ele, não, Deus não quer. Não quero perder a minha bênção. Mas depois, por muito menos, ele vai perder. A sedução vai estar sempre te arrancando, tentando te arrancar do caminho de Deus. O diabo, vamos assim dizer, o diabo, aquilo ali é um homem de Deus. Pô, aquilo ali vai estragar os meus planos. Deus está contando com ele. Será que ele vai resistir a um presente? Aí o rei convida o homem. Vem para minha casa. Ele resiste. Não quero negócio contigo. Seguindo então, no verso 11. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. Disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e o montou. Foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por onde foste. E ele lhe diz, também eu sou profeta. E aí vai começar a história. Veja bem que o homem tem consciência da sua missão. Irmão, você tem consciência da sua missão? Que seja pela vida ou pela morte, mas Cristo Jesus tem que ser glorificado. Você tem consciência da sua missão? Você se determinou, se programou a viver e morrer por Cristo? Você tem consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus? Sem Bíblia não há Deus. Você tem consciência do que você tem estudado, meditado, orado, o que Deus tem te revelado? Você tem consciência de tudo isso? Você tem que andar nisso e não aceitar, não se permitir ser seduzido. Veja bem que dois convites iguais para tirar o homem do seu caminho. E você vê que ele tem plena consciência da missão dele, mas a sedução está ali batendo na porta o tempo todo.
A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem gente que, como esse profeta, ele era um homem de Deus. Puxa vida, hein? Será que um dia eu vou chegar a profetizar de tal maneira? Será que um dia eu vou chegar a fazer tremer a terra que nem ele? Homem de Deus, eu acredito que ele era muito para dar e vender. Mas ele foi seduzido em uma missão de um dia. E eu, pela misericórdia de Deus, estou há 11 anos pregando. Eu estou resistindo às seduções. E quanta gente já bateu nessa porta. Programas políticos, então? Puxa vida! Quantos políticos? Época de eleição, os políticos invadem o bairro do Santo Cristo. É político entrando em tudo que é igreja. Tem pastor por aí que diz... Uma vez um pastor me perguntou assim: qual é o padrinho lá da tua igreja? Eu não estava familiarizado com essa linguagem, porque eu já fui liberto das batinas romanas há muito tempo, né? Eu fiquei confuso. Eu falei: como assim? Não, qual é o político que apadrinha lá a tua igreja? Eu falei: não tem político não. Ele falou: não tem, mas tem que ter, a igreja tem que ter um político para apadrinhar. Eu falei: não, lá não tem, o padrinho lá é Jesus Cristo. Ele me olhou com os olhos assim, rebolando. Enfim, irmão, o que já recebemos de proposta, época de eleição, tem político que vai em tudo, em todas as chamadas igrejas evangélicas deste bairro, recebem político na época da eleição. Uma vez, por uma pessoa aqui conhecida desse ministério, que não frequenta aqui, um político falou com ele: poxa, já tinha ido na igreja dele, tem mais igreja aí? Tem ali embaixo, tem tal lugar, tem uma ali na rua Mariano Procópio, número 35, mas ali não adianta você ir não, porque lá o pastor não vai deixar nem você entrar. Eu falei: opa, já sabem que eu não sou igual a eles, já sabem que eu não me misturo com eles. Então, meu irmão, observa aqui, a sedução está presente na vida deste grande homem de Deus. Aí diz aqui, verso 18, e ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, e voltou com ele, comeu pão em sua casa, bebeu água. Que coisa absurda. Vê como a sedução é muito grande. Quando as pessoas veem que não conseguem te convencer por uma palavra simples, não, mas espera aí, assim diz o Senhor. Você já recebeu essas profetadas aí? Você já desmentiu na cara alguns falsos profetas que tem por aí, irmão? Está na hora, pode desmentir. Pode desmentir, porque se eles estivessem realmente ouvindo a voz de Deus, estariam pregando o que nós pregamos. Porque restauração é o último mover da era da igreja. Por que eles ouvem tanto Deus, mas não aceitam a voz da restauração? Que Deus é esse que eles ouvem? Não é o mesmo Deus que nós. Se alguém é profeta, se alguém está buscando Deus a ponto de ouvir a sua voz, tem que entender a voz da restauração nos últimos dias da igreja. Se não está entendendo isso, não está ouvindo Deus, está ouvindo o diabo. Temos que discernir. Aí o homem diz: não, eu também sou servo de Deus, eu sou profeta, eu vi um anjo e o Senhor me falou. Você tem convicção do que Deus te chamou? Você tem convicção da tua missão? Você tem convicção do teu chamado? Você tem os sinais de Deus na tua vida? Então não interessa que Deus, alguém venha te mostrar, não interessa que anjos tenham visto, não interessa que Deus tenha ouvido, você continua com teu Deus. Não se deixe seduzir. Uma missão dessa, sabe-se lá, porque quando Deus nos dá uma missão, Ele sempre nos dá uma recompensa. Quando esse homem voltasse para a terra dele, sabe-se lá o mais que Deus faria na vida desse homem. E sabe-se lá hoje que galardões esse homem não teria lá na glória de Deus.
Perdeu tudo. Por quê? Porque foi comer pão e beber água na casa de um mentiroso. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não faria isso. E eu também posso dizer: eu não faria isso. Mas eu não vou negar que a sedução todo dia bate a porta. Se eu estou bem, se eu estou firme, ninguém me removerá do altar de Deus. Mas se eu der uma piscadinha, o convite, qual era o convite maior? Do rei ou desse homem aqui? Porque é assim que você dá crédito? Qualquer palhaço que chega diante de você diz: eu sou profeta. Você diz: ah, é? Opa, reverências, saudações, profeta. É assim que você trata as pessoas? Primeiro, quem diz ser profeta normalmente não é. Porque se ele tivesse dito: não, assim diz o Senhor, e entregasse, o outro diria: peraí, uma palavra contrária que eu recebi? Aí diria para ele: ô, irmãozinho judeu, saudações, nós não servimos o mesmo Deus, porque eu tenho uma palavra diferente da tua. Você já tem ouvido e entendido o que é restauração, meu irmão? Você pode, por isso, compreender que você está num propósito e outros estão em outros propósitos? Você pode compreender que nós não estaremos nas mesmas distâncias do altar de Deus? Cada um está servindo Deus da sua própria maneira. Deus tem falado contigo, olha o que tem de sinais poderosos de como Deus trouxe pessoas para cá, como Deus tem testificado desse mover da restauração. E no entanto, o que é que nós vemos? Um monte de gente por aí que não tem feito o mínimo caso. Então, se você sabe que Deus te colocou em determinado caminho, quem está fora desse caminho, meu irmão, está fora de muitos propósitos de Deus. Aqui diz: voltou, comeu pão em sua casa, bebeu água, sucedeu que estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu, depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Agora, você sabe que será que esse homem recebeu mesmo do Senhor, esse mentiroso? Aqui diz que ele entregou uma palavra e o escritor diz assim: clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara? Será que um mentiroso poderia receber a palavra do Senhor? Por que que Deus não falou direto com o profeta que foi desobediente? Não falou direto para ele assim: olha, tu se desviou do meu mandato, tu não vai voltar para a tua terra, um leão vai te matar. Cuidado, meu irmão, que às vezes, quando você se desvia dos propósitos de Deus, você vai passar a valer menos do que um mentiroso. Deus vai preferir falar com um mentiroso do que falar com um rebelde. Lembra que o Senhor Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens, quer dizer, humilhado pelos homens. Imagina, um homem é um profeta de tal gabarito como nós vemos, de repente, um mentiroso chega para ele e diz assim: olha, eu estou recebendo do Senhor agora, tu vai ser morto no meio do caminho por um leão. Não vai nem ser enterrado no mesmo sepulcro dos teus pais. Se veio a palavra do Senhor naquele, vamos imaginar agora, naquele momento, quem estava valendo mais diante de Deus?
Vamos imaginar assim, cá na nossa ignorância e limitação, o mentiroso agora está sendo mais digno de receber a palavra de Deus do que aquele que profetizou, endureceu a mão do rei, botou boa, derrubou o altar, as cinzas se fendeu, profetizou lá de centenas de anos coisas que iam acontecer e aconteceram, mas naquele momento, quando ele está debaixo de rebeldia, Deus prefere falar com um mentiroso que diz que tinha ouvido Deus, que tinha visto o anjo, que a palavra do Senhor tinha ido a ele. O homem é um tremendo do mentiroso, mas naquele momento aquele profeta em rebeldia está valendo menos que o mentiroso. Muita gente é assim. Quando você tem um chamado, lembra de Israel? Israel é acusado de serem o quê? Os prevaricadores, ou seja, aqueles que têm uma missão e não cumprem até o final. A semelhança desse profeta, ele tem uma missão e não cumpre até o final, porque o final da missão era retornar sem comer, sem beber e voltar para a terra dele por outro caminho. Ele não cumpriu a missão até o final, ele prevaricou. Olha o que Deus fez com ele e o que Deus fez com Israel. Deus pega um satanista, invocador de mortos, que pregava em transe hipnótico, que todo mundo fala, tem vídeos de Hitler em profundo transe, pregando, ele enfeitiçava as massas, ele era adepto do teosofismo, ele pegou aquela suástica que tem no budismo, aquela coisa milenar, mudou aquilo, fez um monte de ritual, invocava demônios de tudo que a natureza que se possa imaginar, andava constantemente possesso, segundo os relatos daqueles que o acompanhavam. Hitler era uma verdadeira besta que não valia um centavo furado, mas Israel em rebeldia valia muito menos. Está aí o Holocausto, para a história mostrar. Nunca se esquecerão do Holocausto, nunca, inclusive até fotos originais do Holocausto estão rodando pela internet, para que nós saibamos que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, meu irmão, se você tem uma missão, dobra os teus joelhos e enxerga além dos horizontes e leva a tua missão até o fim. Não deixa nada te remover do altar de Deus, senão Deus vai levantar um ímpio, um macumbeiro, um comedor de hóstia, um satanista, para pisar em você, sal insípido, prevaricador. E cá entre nós, se tem uma coisa triste, é um cristão ser pisado pelos homens. Agora, cá entre nós, enquanto obedecermos a palavra do Senhor, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Venceremos os governos, venceremos as constituições, venceremos as cadeias, as algemas, as prisões, venceremos os recados dos traficantes, venceremos tudo, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Agora, se eu mesmo frustro o plano de Deus na minha vida, o que eu quero? Primeira bala perdida acaba comigo. Primeira algema me sepulta. Agora, a glória na nossa vida não depende do nosso Deus. Porque Jesus lá na cruz disse o quê? Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha missão está terminada. Agora ele vira para nós e diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha, e a minha é me autoprogramar, me determinar a não me desviar do caminho. Irmão, muitos chegarão um dia diante do Senhor e dirão, Senhor, em teu nome profetizei, curei, expulsei demônio, arrebentei. Como se diz uma gíria antiga aí, né? Arrebentei a boca do balão, eu fui demais. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Como nunca vos conheci? A gente analisa isso em outras oportunidades. Então, meu irmão, para concluirmos, Deus te deu uma missão, você tem consciência dela,
Deus te deu uma direção, você tem consciência dela. Deus tem mostrado um propósito na sua vida, você tem consciência disso. Então, meu irmão, não interessa se alguém viu o anjo, se viu o anjo é problema dele, que dê a mão e vai brincar de atirei o pau no gato com o anjo. Se ouviu Deus é problema dele, que vai cultuar o Deus dele, que vai oferecer o que quiser. Se ouviu a voz de Deus, se serve sei lá que Deus, é problema de cada um, mas você tem que andar naquilo que Deus falou, dirigiu na sua vida. Cada um que tem a sua direção, mas nós temos aprendido que a direção de Deus é pessoal. Então, se eu estou de pé na direção que o meu Deus me deu, nada pode me remover deste propósito, porque o propósito não é meu, é do próprio Deus. Se eu frustrar o plano de Deus, ele acaba comigo. O leão veio e matou esse homem. Leão é símbolo de quê? Leão é símbolo do Evangelho de Mateus. Leão é símbolo da palavra de Deus. Leão é símbolo do leão da tribo de Judá, que é o próprio Senhor Jesus. Então, Deus está através desse leão dizendo: eu mesmo mato ele. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.